E aí pessoal, Diogo mais uma vez com vocês e hoje ainda falando de Houston, no Texas, onde eu estou passando aí os 90 dias em busca de algo espetacular para nossa vida, né? Alguns de vocês já sabem que a gente está nessa jornada aí de 3 meses em busca de mais conhecimento para poder mudar a nossa vida e ajudar outras famílias a mudar a vida deles também. Nós estamos fazendo uma especialização no mercado de investimento imobiliário nos próximos 90 dias, como eu mencionei, e realmente está sendo uma experiência fantástica. Eu só estou aqui no Texas há 2 semanas mais ou menos, mas eu tenho certeza de que vai ser realmente incrível e que nós vamos com certeza poder mudar não só, como eu falei, o futuro da nossa família, as próximas gerações aí, mas também ajudar muitas pessoas. Bom, hoje, no vídeo de hoje, a gente está fazendo um pouquinho diferente. Na verdade, eu fiz esse formato uma vez apenas com o Lombardi, se vocês lembram, foi um dos primeiros vídeos do canal, inclusive, e a gente está indo conhecer hoje o Glauber. Na verdade, não conhecer pela primeira vez, né? Nós já tivemos contato 3 vezes com ele aqui pessoalmente, mas hoje a gente está indo conhecer não só o trabalho dele, ele vai apresentar a empresa que ele trabalha, uma empresa bem interessante também. A gente vai almoçar junto, mas eu também vou estar pedindo para ele compartilhar um pouquinho da história dele com a gente. É sempre muito legal poder saber a história de cada brasileiro que vem para os Estados Unidos. Eu acredito que isso é uma coisa que a gente não cobre muito, né? As pessoas têm aí histórias maravilhosas, histórias de realmente vencer na vida, de poder estar correndo atrás dos sonhos, e às vezes é o que nós precisávamos ouvir para poder nos dar aquela motivação, né, de realmente correr atrás dos nossos sonhos. Então eu fiz questão de poder conhecer o Glauber e a Letícia aqui, e ele poder compartilhar um pouquinho, eles poderem compartilhar um pouquinho da história deles com a gente e mostrar para vocês o que eles fizeram e mostrar que não é impossível, com certeza não é impossível, mas que, claro, como tudo na vida, não é fácil. Então, se você realmente está querendo correr atrás dos seus sonhos, você precisa ir fundo e nunca desistir. Vou estar passando na empresa agora para poder pegar ele, nós vamos almoçar e depois voltar para poder conhecer um pouquinho de onde ele trabalha. Vamos lá? Olha quem que tá aqui comigo agora, couveComlaranja.com, link vai estar aqui embaixo. E aí, Laura, tudo bem? Tudo legal, pessoal? Tudo legal, Diego? Diego, eu não vou editar, vou deixar isso aqui. Porque assim, depois eu vou contar a história pra vocês do que aconteceu, que o Diogo foi um mala com ele e tal, mas eu tô tentando me redimir, entendeu? Agora falando do Diego, agora tá ótimo. Mas essa camisa bonita aí? É a camisa da empresa, né? O bom funcionário veste a camisa da empresa. Tá certo. A gente vai estar visitando a empresa que eu ia falar a empresa do Glauber, mas eu acho que é a empresa que o Glauber trabalha. Não sei se é dele ainda, mas um dia... Quem sabe, né? Um dia eu acho que pode ser, viu? A gente tá indo almoçar agora, bater um papo com o Glauber para vocês entenderem um pouquinho da história deles e saber que é mais um brasileiro que tá aqui na América, bem sucedido, graças a Deus, cresceu aí de uma maneira que a grande maioria dos brasileiros não tem a oportunidade de crescer, ou talvez tenha a oportunidade, mas... porque não faz as coisas certas, só toma no nariz, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com ele para ele poder compartilhar essa história com a gente, beleza? Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a gente está batendo um papão com o Glauber hoje. Vamos ver se a gente consegue, se os telefones que estão aqui pendurados no meu retrovisor com a gambiarra maravilhosa não vão cair. Mas para a gente poder conhecer um pouquinho da vida dele, né? Conhecer um pouquinho que ele já está aqui nos Estados Unidos, ok, Glauber, 2 anos? 2 anos já. 2 anos de América, não tá nos 14 do Diogo ainda, graças a Deus pra ele, porque eu vou passar as besteiras que eu fiz ao longo desses anos. O Glauber, pra vocês que me acompanham no Snap, já acompanhava o canal já há algum tempinho, né, Glauber? Exato. Alguns meses aí. Conheci com o Carlinhos Troll e virei seguidor. Legal. E aí a gente conversou um pouquinho, mas eu falei, vou esperar pra você me contar a tua história mesmo, pra... quando a gente puder fazer o vídeo do canal. Não sei ainda como que a gente vai fazer, mas deu certo a gente poder conhecer a empresa hoje. Exato. Almoçar junto. Ele falou assim, vamos almoçar em Salata, né? É Salata. Salata, que é um lugar muito gostoso que eu tive lá com o meu roommate lá, o Michael. Mas ele falou, tem um restaurante brasileiro, então vamos lá? Eu falei, vamos embora. Comidinha brasileira é sempre bom. Mas aí, Glauber, me fala um pouquinho, de onde que vocês são? Bom, eu sou de São Paulo, a Letícia é do Rio Grande do Sul.
Ela foi lá para São Paulo quando eu tinha 17 anos, morar com o irmão dela que morava lá na época. E nós nos conhecemos por um amigo em comum e acabou que a gente se casou. E o irmão dela veio morar nos Estados Unidos. Na nossa lua de mel a gente foi para o exterior, a gente foi para a Europa e foi a primeira vez que eu saí do Brasil para uma viagem assim intercontinental. E foi quando eu falei, nossa, que experiência maravilhosa, eu quero ter uma experiência no exterior também. E a Letícia era professora de inglês na época, ela já adorava a cultura americana e como o irmão dela já morava aqui, ela falou, eu também quero ter essa experiência. Aí os anos foram passando e a gente nunca fez nada além de ter uma vontade de ir para o exterior. Até que em 2013, numas férias de trabalho que nós tivemos, a gente falou, vamos fazer uma grande viagem para os Estados Unidos. E foi aquela viagem mesmo. Passamos um mês aqui nos Estados Unidos, em 2013. Só passeando? Só passeando, um Que mês. A gente coisa pegou um carro e foi de Miami, descemos até Key West e depois subimos dirigindo até Nova York. Nossa! E depois voltamos tudo. Em um Caramba, dia. tudo de carro? Tudo de carro. A ida a gente parou em diversos lugares para conhecer lugares maravilhosos. Mas a volta de Nova York para Miami foi numa pegada só. Caramba! Foi bem cansativo, mas foi uma experiência única que mostrou pra gente assim que realmente era o que a gente queria. A gente queria ter uma experiência no exterior e passando esse mês viajando, apesar da gente ser turista, a gente falou, um mês vivendo como se fosse americano em férias. Vamos tentar tirar um pouco dessa visão meramente turística. Vamos tentar ser americano por um mês. Aí vocês fizeram a viagem de Nova York e Miami em um dia? Em um dia, Em um dia você matou? Não, a gente não parou nada. Parava para descansar, para tomar uma coisinha. 13, 14 horas. Caramba. Então mesmo tanto da Flórida pro Texas. A gente foi direto, com poucas paradas. A gente parava naqueles, como é que eles chamam, no meio da estrada? Que tem Rest stops. Exatamente. Que é super, eu mostrei pra vocês agora, super limpo, é incrível. Não, é perfeito. Estados Unidos, né? O banheiro limpo demais, tá? Bem seguro, com câmera, segurança. Foi bem interessante essa viagem. Que legal, cara. E isso foi quando? Em 2013. 2013. Exato, e nessa viagem, no meio dessa viagem, a gente começou a falar como que a gente vai para os Estados Unidos. Eu tenho parentes nos Estados Unidos, ela tinha parentes nos Estados Unidos também, mas para ir por parente seria muito difícil, porque o processo demora muitos anos. E uma outra possibilidade seria por trabalho. Foi quando a gente começou a correr atrás de oportunidades, e eu tinha um amigo que morava aqui em Houston, e ele ainda mora até hoje, e ele conseguiu me apresentar a essa empresa onde eu trabalho hoje, porque ele trabalhava lá na época. E 6 meses depois, em março de 2014, eu vim pra cá, pra Houston, e passei uma semana com ele, na casa desse meu amigo. E na empresa, eles não tinham nenhuma vaga pra mim, mas ele me levou pra empresa pra que eu conhecesse a empresa. E a empresa que você trabalha hoje? A empresa é a Blinds.com, onde a gente vai lá daqui a pouquinho. Legal. E foi engraçado, porque eu fui lá pra conhecer a empresa e a Letícia já tinha falado comigo, o não a gente já tem como resposta. É verdade, sempre falo isso também. Vamos tentar alguma coisa diferente, né? Aí já que eu ia passar uma semana na casa do meu amigo aqui em Houston, eu perguntei pra ele se eu poderia voltar durante o restante da semana, pra conhecer mais a empresa, ver como é que as coisas funcionavam lá, a parte de tecnologia. E no primeiro dia eu já comecei a interagir com os programadores, com o gerente lá do time de tecnologia. E eles gostaram de mim, eu perguntei no que eu poderia ajudar, e eu comecei a pôr a mão na massa. Eu trouxe o meu notebook do Brasil, comecei a trabalhar, e hoje eles fazem piada disso, né? Eles falam assim que a melhor maneira de você ser contratado é você trabalhar uma semana de graça. Que loucura. E foi o que eu fiz, assim, quando eu comentei isso com meu primo, que mora aqui nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, ele falou, mas você é besta, trabalhar de graça, os caras não vão te dar nada. E foi um investimento que a gente fez, foi o que eu falei, o não a gente já tinha. Mas olha só, fazer um ponto aqui. Você tem muito brasileiro em Orlando
que acaba indo trabalhar para brasileiro, certo? Nada a ver com o que você faz. Você tá falando de programação, trabalhando para americanos e tal. Aí os brasileiros sem vergonha, lá em Orlando, estão muito assim, não, vem pra cá trabalhar uma semana de graça pra mim, aí no final da semana eu vejo. Aí o que ele faz? Ele pega o próximo coitado e trabalha mais uma semana de graça. Nossa, aí o próximo e continua assim. Então foi um pouquinho diferente a história, né? Não, foi bem diferente, bem diferente. É assim, eles poderiam ter feito a mesma coisa. Claro. Aí você não tá trabalhando na construção debaixo de sol também. Exato, né? Então... exato. Eu tenho que agradecer porque eu não precisei passar por isso. Assim, você que chegou aqui, começou lá de baixo e foi subindo também. O Carlinhos Troll também, que a gente já acompanha há um bom tempo, que já teve que... Trabalhou na construção também. Batalhador também, com certeza. A gente admira bastante essas histórias. Só que no nosso caso, como eu já tinha muita experiência na área de tecnologia, tinha formação, pós-graduação, então isso conta pontos para o tipo de visto pelo qual a empresa aplicou para mim. Com certeza. Que é o visto H1B. H1B. H1B, exatamente. O Glauber tá muito americanizado, já lhe esquece o português às vezes, então vou traduzir para vocês. Não, tô brincando. Em casa é só o português que a gente fala, que a nossa filha nasceu aqui. De vez em quando uma palavra ou outra foge, mas eu ainda dou umas enroladinhas no inglês de vez em quando, mas é uma adaptação boa. No começo, quando eu cheguei aqui, depois eu volto para contar a história, mas só fazendo um parênteses aqui, quando eu cheguei aqui para trabalhar, eu tinha dor de cabeça todo dia. Porque na empresa tem gente do mundo inteiro, é uma empresa muito bacana, vocês vão conhecer. Quantos funcionários eles têm? Eu acho que tem cerca de 300 funcionários. Nossa, cresceu bastante. Caramba. E nasceu como uma startup e hoje é uma empresa de 300 funcionários que foi comprada pelo Home Depot, mas detalhes eu conto mais pra frente. Legal. E quando eu cheguei eu tinha dor de cabeça porque tinha gente do mundo inteiro lá e cada um com seu sotaque. Então tem gente da Alemanha, tem muitos indianos, tem muitas pessoas da América Latina, de muitos países aqui da América Latina. Então tem diversos sotaques e eu era o único brasileiro lá, né? Porque o meu amigo tinha saído da empresa nesse tempo entre quando eu fiz a entrevista e quando rolou todo o processo para eu poder voltar para cá. Mas o processo como é que foi? Na quinta-feira daquela semana que eu trabalhei de graça, o gerente e o diretor sentaram comigo e me fizeram uma proposta. Naquela mesma semana? Naquela mesma semana. Foi muito rápido, assim. Massa. A gente... Olha só que massa. Todo dia eu chegava em casa, ligava pra Letícia, contava pra ela como é que tinha sido o dia e falava, não tem nada de novo. Isso foi na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira teve essa proposta. E eles falaram, o último passo, a gente gostou de você. Eles fizeram uma provinha comigo, fizeram umas questões na lousa para eu responder. E eles falaram, o último passo é você ter que ser entrevistado pelo CEO da empresa e o fundador, que é o Jay Steinfeld. Vocês vão ver mais sobre ele daqui a pouquinho também. E ele estava viajando, ele tinha ido para Atlanta naquele dia. E eles falaram, infelizmente o próximo passo vai ter que ser feito remoto, porque você vai voltar para o Brasil e... não tem o que fazer, tem que esperar. Quando a gente chegou ao Brasil, de volta, se não me engano foi na época do carnaval. Eu voltei, o carnaval, todo mundo viajando e tal, e eu em casa, tenso, né? E eles agendaram para acho que foi numa terça-feira de carnaval. Eu falei pra Letícia, não deixa os cachorros latirem, vou me trancar aqui no quarto para conversar com o CEO da empresa. Passa um duct tape no focinho deles. Exato, e ele entrevista todas as pessoas que são contratadas, é a prática lá da empresa. E aí a gente fez uma Skype call, a gente conversou por alguns 25 minutos e no final ele não falou nem sim nem não, ele agradeceu pelo bate-papo e falou, aguarde uma resposta, né? Só para deixar aquela alegria. Um pouquinho mais tenso, né? Mas graças a Deus, no final vocês já sabem, eu fui aprovado pela empresa, só que antes de vir trabalhar tem o processo do visto H1B, que é um processo federal, que falando resumidamente aqui, tem um limite de vistos que são dados anualmente e a aplicação tem que ser feita num período específico que dura de 3 a 7 dias. Começa todo ano no dia 1º de abril, se não me engano. E a empresa conseguiu fazer a aplicação no tempo certo. Eu mandei toda a documentação que eu precisava mandar, tradução de tinha tudo. Tudo pronto já mesmo antes de ter a resposta. Correr atrás, né? Vamos deixar tudo preparado. Aí manda certificado de estudo, de certidão de casamento, de nascimento, precisava mandar tudo pra ele. Número da cueca, tamanho da camisa, tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. E mandei, eles deram a entrada, eu recebi aquele código de que o meu processo estava em
estava em andamento. Só que tem uma questão que assim, se 80 mil empresas mandarem solicitações e eles têm 20, 30 mil, então tem um sorteio. A parte boa é que a empresa aplicou pagou uma taxa a mais, eu acho que de $20 mil, para ter um retorno rápido. Porque a empresa é um investimento muito alto, porque Claro. eles têm que dar a entrada no processo em abril, e eu só posso trabalhar a partir do dia 1º de outubro. É verdade. É um absurdo, assim. Então, qual a empresa que vai contratar uma pessoa que pode começar daqui a 4 meses? É muito difícil disso acontecer. A gente tem porque nós acreditamos na mesma coisa, então a gente tem uma palavrinha, né, Glauber? Milagre, porque não é verdade? Não, se a gente for contar a quantidade de milagres que aconteceram durante Incrível, todo esse né? período, Deus esteve sempre ajudando a gente. A próxima esquerda que você achar, você pode entrar. A gente vai para Westheimer. E foi muito, assim, uma enxurrada de milagres. A gente ficou muito feliz. Que legal. E aí, com esse valor que eles pagaram para ter uma resposta mais rápida, no dia 1º de maio era meu aniversário, no dia 2 de maio chegou a resposta positiva. Nossa, que presentão, meu. Aquela explosão de alegria, nós ficamos muito contentes com a novidade e tal. E aí começou o desafio, né? E agora, o que a gente faz? Antes de acontecer, todo mundo quer festa, alegria. Mas quando vem a resposta, você fala, minha vida vai mudar É realidade, completamente. né? Aí você começa a pensar nas preocupações. Então, E vocês nunca tinham morado fora do Brasil antes? nunca tinha morado. Tinham passeado só. Eu sempre fiz piada. Eu nasci lá na região sul de São Paulo, em Santo Amaro. Eu trabalhava ali na região central de Santo Amaro, perto da Paulista. E morava em Santo Amaro também. Então a minha vida sempre foi aquilo. Eu aprendi inglês desde pequeno, porque meu pai já foi professor de inglês, então ele ensinou inglês para mim e para o meu irmão quando éramos pequenos. Isso ajudou bastante para a comunicação. E, enfim, para todo esse processo serviu para mostrar para a gente assim, que basta você colocar na tua cabeça que você quer atingir um objetivo e você começar a criar passos para você chegar a esse lugar. Paralelamente, lógico, nós somos cristãos, a gente tenta manter uma relação próxima de Deus, pedindo guidance, fugiu a palavra. Guidance Aconselhamento, rumo, direção. vai direção, isso. Nossa, fugiu a minha também. E Deus nos ajudou esse período todo e a gente começou a vender tudo que a gente precisava e falou, vamos recomeçar. Se tiver que voltar para o Brasil, a gente recomeça de novo, não tem problema. Porque esse visto é um visto de 3 anos, que ele pode ser renovado por mais 3 anos e depois desse período de 6 anos, você é obrigado a voltar para o seu país, passar 1 ano fora dos Estados Unidos e só depois aplicar para o visto novamente. Ou a empresa pede o visto permanente para você. Que é o Green Card. Que coisa linda. O desejado Green Card, que o Diogo já tem. E eu ainda não, eu preciso começar a conversar com a empresa, ver se a gente consegue fazer isso. Mas, de qualquer forma, a gente está sob as mãos de Deus. Tudo que aconteceu até agora, a gente é muito grato. E se tiver que voltar para o Brasil, não tem nenhum problema. A gente adora o Brasil, a gente morre de saudade de lá. É lógico que a gente quer ficar aqui por causa de diversos motivos que todo mundo já sabe, a questão de qualidade de vida, do valor do dinheiro valer mais aqui para você comprar coisas básicas, a questão da corrupção existe no mundo inteiro, mas não é uma corrupção generalizada, são fatos isolados que são punidos. E um pequeno detalhezinho também, né, que é um presentinho ou presentão que Deus deu para ele, que é a Sarinha, né? Exato. Um pequeno detalhe. Exato, quando... Um dos maiores motivos, né? Exatamente, a gente falou, isso vai ser um presente para ela, se ela quiser morar no Brasil, ou se ela quiser morar aqui, ou estudar aqui, morar no Brasil a infância e vir para cá para estudar, fazer faculdade, ela tem o passe livre agora, porque ela é americana. Então ela é a primeira americana da família? Ela é a primeira americana da família. O legal é que eu sempre falo, Glauber, ninguém nunca vai tirar isso da gente, viu? E nem deles. Nem os meus dois são os 2 primeiros americanos também. Quando chegou a resposta positiva, a gente falou, vamos fazer um filho. Tá certo. Você já pensou? Por que a gente faz isso? Porque nós, como pais, sempre queremos dar uma vida melhor para os nossos filhos. Isso é óbvio, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, poxa, imagina se os nossos pais tivessem tido essa oportunidade de vir para os Estados Unidos e nós tivéssemos nascido aqui, né? Sim. A gente não teria problema, H1B e Green Card, escambau, já tem o passaporte, pô, mano. É verdade.
Mas que legal, cara, que massa. Então dá pra vir pra cá, Glauber, dá pra vir certinho, dá pra vir bonitinho. O Glauber não tinha os 30 passos do Diogo aí, mas ele veio pros Estados Unidos e ficou tudo certo. A única é o que eu tô sempre falando, tem muita informação legal na internet. O grande problema é que a maioria das pessoas não conseguem consumir a não ser que esteja 100% organizado, né? Exatamente. Esteja 100% assim, formatado de uma maneira que tenha 1, 2, 3, 4, 5. A maioria das pessoas não conseguem, entende? É verdade. Então é para isso que a gente monta todo esse material, essas aulas, tudo isso que a gente está fazendo para vocês, para poder fazer o processo um pouco mais fácil, é só isso, né? Mas tá aí um claro exemplo de um brasileiro que veio para cá do jeito certo, está aqui do jeito certo, e se Deus quiser, aí logo vai ter o Green Card e posteriormente também a cidadania americana, né? E claro, tem um presentão que é a Sarinha, que é uma graça também. Ele me mandou uma mensagem esses dias, porque toda vez que eu vejo ela, eu vi ela umas 3 vezes já, né? Sim. Ela fica assim, olhando pra mim. Cara de bravo. Aí quando eu brinco com ela, ela dá uma risadinha, mas volta de novo assim. Aí ele falou, mandou mensagem pra mim 2 dias atrás e falou, a Sarinha tava falando titio, a hora que ela viu tua foto, né, o vídeo, alguma coisa. Falei, eita, quase não fico cheio, né? Mas é gostoso aqui, sabe, quando o Glauber, contando um pouquinho como eu conheci ele também, eu achei um blog, tava pesquisando sobre brasileiros em Houston, e eu achei o blog do Glauber, que ele nem tá usando mais, inclusive, né? Que é um blog já antigo. Mas eu mandei um e-mail, o Glauber respondeu rapidinho, falei, ó, tô indo pra aí, queria conhecer você, conhecer um pessoal. E ele falou, claro, vai ser um prazer e tal. Ele não me contou ainda que ele já me conhecia, entendeu? Mas ele entrou em contato com a gente um tempo atrás, acho que acabou passando um e-mail pra uma pessoa, que passou pra outra e tal. E ele queria fazer um blog, né, um podcast, né? Que ele tava fazendo com blogueiros, youtubers e tal. E aí no fim das contas ficou mandando de um lado pro outro, ele acabou não conseguindo falar comigo. Então na cabeça dele já ficou assim, esse estrela, viu? Já não gostei do Diogo. Aí a hora quando eu falei, né, vou mandar uma mensagem e tal, ele falou, não, deixa ele, chegar aqui eu vou mostrar pra ele. Vou jogar na cara dele. Mas deu tudo certo, ele viu que eu não sou esse mala nem nada, né? Eu acho, pelo menos, tô tentando provar aqui. Ele é gente boa, Mas atrás das câmeras ele é assim também. É que às vezes a gente acaba perdendo na comunicação e as pessoas acabam criando. Eu já fiz isso com outras pessoas também, então é normal. Mas uma das coisas que eu queria que o Glauber mencionasse também, tirando esse trabalho que foi, é realmente uma história de sucesso. Realmente é muito legal. Ele tá aqui há 2 anos, 2014 então que você veio pra cá, né? Exato. E é uma história de sucesso não só na parte do trabalho, mas do visto e com a família também, ele tem uma família muito abençoada, mas também com essa parte toda que ele faz, por exemplo, a gente mencionou agora há pouco do Couve com Laranja, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto do Couve com Laranja, como que surgiu e como que funciona? A principal motivação foi que, primeiro, eu sempre gostei muito de escrever, então eu tenho um blog, sempre gostei de ter alguma coisa na cabeça para expressar de alguma forma. E quando a gente veio para cá, o segundo motivo é que esse visto H1B apenas permite que eu trabalhe. Cônjuge não pode trabalhar com esse visto. Então eles falam que eles costumam dizer que o H1B é um visto chamado de gaiola de ouro, porque é muito bom para quem é contratado, mas a esposa infelizmente não pode trabalhar, não tem atividade. A legislação mudou o ano passado, só que ainda não se encaixa para a gente, porque quando a empresa aplica, a partir do ano passado, quando a empresa aplica para o Green Card, para a pessoa, enquanto esse processo está ocorrendo, aí o cônjuge já pode trabalhar. Você tem o PERM, né? Exatamente. Você tem que fazer o retorno aqui agora que eu te falei o caminho errado, tá? Se não der para entrar nessa, vai na próxima. Então, e aí... a Letícia chegou aqui, então ela não poderia trabalhar. E eu falei, o que a gente pode fazer para a Letícia ter alguma atividade junto comigo, porque eu gosto de escrever também. E uma outra coisa que eu percebi, a Letícia estava grávida e eu cheguei aqui, a rotina mudou por completo. Eu não estava fazendo exercício como eu fazia no Brasil. No Brasil eu estava correndo todo dia, fazendo crossfit, e aqui eu comecei a engordar e fiquei preocupado. Aí eu falei, cara, nada como você se comprometer com as pessoas para você ajudar isso no seu fator de accountability. Com certeza. Para você conseguir... Como que é a palavra agora? Boa. Comprometimento com os outros, eu acho que seria mais ou menos Exatamente, isso, né? É para eu conseguir me cobrar de não chutar o pau da barraca toda hora e engordar os quilos que eu tinha perdido há muito tempo atrás. Então eu falei, vamos fazer um site Couve com Laranja e compartilhar primeiro a nossa rotina aqui nos Estados Unidos, os nossos desafios para ter uma vida saudável, e
receitas que a gente achar que foram interessantes e como é que é a vida aqui nos Estados Unidos. E a gente começou a fazer isso e a gente teve a ideia de fazer do Couve com Laranja tipo um agrupamento de brasileiros que moram no exterior. Foi aí que a gente começou a fazer o podcast. A gente gravou, acho que tem uns 10 episódios lá que a gente conversou com brasileiros que moram na Dinamarca, na Noruega, aqui nos Estados Unidos também falamos. Inclusive uma moça que mora aqui em Houston também, muito, muito bacana. E foi bem interessante a experiência, só que aí chegou uma coisa no meio do caminho que se chama filhos. A gente não sabia que tipo, a Letícia não poderia trabalhar aqui, mas o trabalho que ela tem hoje dá muito mais trabalho do que o meu trabalho. E ela não ganhou um tostão para isso, né? E ela, assim, é um trabalho full time mesmo. Ser mãe, porque a gente não tem ajuda de família, né? A gente abdica... Pega a pista da esquerda aqui. A gente abdica da presença da família, que pode ajudar. Lá no Brasil a gente morava do lado, em casa geminada com os meus pais. Então... E como lá no Brasil, antes de vir para cá, eu era gerente de projetos de TI. E quando eu vim para cá, eu vim como desenvolvedor de software. E isso resultou em uma diminuição do meu income, né? Do meu salário, se comparar o que eu ganhava no Brasil com o que eu ganho aqui nos Estados Unidos, na época que eu cheguei aqui. Então a gente não tinha como bancar nanny, não tinha como bancar diarista, então ficou sobrecarregado para nós dois. Assim. Eu passei a limpar banheiro uma vez por semana, a ajudar com até coisas que você mostrou ontem lá no seu vídeo, no Snapchat, você lavando roupa. Eu comecei a aprender a lavar. Nunca tinha mexido em uma máquina de lavar na minha vida, comecei a lavar roupa também, ontem, limpar garagem, levar cachorro para passear todo dia. Então, e a Letícia fazendo tudo isso, mas cuidando de uma recém-nascida, né? Porque os parentes vieram, passaram um mês aqui com a gente e depois foram embora. Então foi um desafio bem grande, mas, cara... Mas um crescimento que não tem comparação também, né, Glauber? Exatamente. Incrível. E muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso, né? Por isso que não conseguem nunca crescer ou sair da zona de conforto. Exato, né? Exato. Então, legal. E aí com relação aí o Couve com Laranja? E aí, o que aconteceu no meio do caminho? Obviamente, a Sarinha. Exato. Aí o Couve com Laranja ficou de escanteio, mas o conteúdo tá lá, couvecomlaranja.com. Tem bastante coisa, eu conto muita coisa sobre a nossa vinda pra cá. Tudo isso que eu falei pra vocês nesses minutos, eu detalho um pouco eu detalho bem mais no Couve com Laranja. Então, só que ele ficou meio de escanteio porque dava muito trabalho de ter que agendar a entrevista. Aí no meio da entrevista a Sara, que era pequenininha na época, começava a chorar muito. Aí a gente já derrubou um vaso no meio da entrevista, aí cá, a história, tudo foi muito engraçado. A gente passou bons momentos. Mas não dá pra colocar o duct tape na boca da Sara também? Eu tentei, mas ela tira. E aí então depois do Couve de Laranja ele ficou para escanteio e aí vocês iniciaram o outro projeto que é o projeto do Sprout, certo? Exato, aí a Sara ficou um pouco mais tranquila, né? Passou aquela adaptação nossa inicial de como cuidar de um bebê que vem sem manual de instruções. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer para a Letícia voltar a trabalhar na área dela, uma coisa que ela tenha paixão e que ela consiga construir algo bacana. Então, ela sempre foi professora de inglês em escola bilíngue em São Paulo. Então, ela dava aula em inglês para as crianças lá em diversas escolas em São Paulo, por 10 anos ou mais. Então, a gente falou, vamos fazer isso, transformar o que você fez lá dentro de uma sala de aula, passar isso para a internet. Então, começou da área de tecnologia, eu falei, eu construo para você algo que você possa montar e você tenha conhecimento, conteúdo, vamos lá, a gente faz isso. Foi aí que a gente criou o Sproutly, né, que é o sproutly.com.br, que foi uma maneira de democratizar o ensino bilíngue para famílias brasileiras que não têm condições de bancar uma escola bilíngue lá, nos lugares onde elas moram. Que é um absurdo pelo que você estava me falando também, infelizmente, né? Em São Paulo, hoje, tem escolas que cobram de 6 a 8 mil reais por mês. Já pensou? Por filho. Nossa. Então, é um valor impraticável para a classe média, claro. Entendeu? Porque ela realmente trabalhava lá em escolas que o custo era esse, nós não teríamos como bancar essa escola para os nossos filhos. Teríamos porque ela teria bolsa de estudo porque trabalhava lá, né? Então a gente falou, e se a gente conseguir democratizar isso? Então, essa foi a ideia do Sproutly e a Letícia começou a gerar muito conteúdo e... Pouco tempo depois, eu lembro quando 1 mês ou 2 meses depois, a gente chamou uma pessoa para join us, a Nina, que trabalhou também lá com a Letícia no Brasil, e hoje ela mora na Califórnia. Que legal. E hoje o Sproutly está muito bem, a gente está postando conteúdo semanalmente lá, tem um podcast também com entrevistas muito bacanas e bate-papo entre as duas também que falam sobre o bilinguismo, como que você, pai ou mãe, pode ensinar inglês para o seu filho desde pequenininho, porque isso vale a pena, porque
Se você esperar a idade adulta, aí você tem outras opções, inclusive tem aquela opção do Mairo, tem também tem escolas, só que para pais que tipo, minha mulher tá grávida, ou meu filho tem 2, 3 anos, eu quero ensinar inglês para ele. É possível eu sozinho sem ajuda? É possível. Você colocar dedicação, seguir uma maneira, o passo a passo de como fazer isso, você consegue ensinar o seu filho inglês e você aprende junto com ele, porque seu filho em pouco tempo vai estar te ensinando também, porque as crianças têm uma quantidade absurda de neurônios e elas conseguem processar muitas coisas. Então não tenham medo de achar que 2 idiomas vão mexer com a cabeça dela. Não, pelo contrário. A criança, durante os seus primeiros anos de vida, ela vai perdendo esses neurônios. Então, enquanto está novinha, vamos aproveitar, vamos falar. Com a Sarah a gente fala em português em casa, mas quando tem algum americano por perto, a gente switch para o inglês e ela entende. Ela bate papo, ela fala, ela consegue falar oi, consegue falar hi, consegue falar bye, tchau. Daqui a pouco ela tá que nem o Mary, falando assim, em vez dela falar que você tá fat ou que você tá gordinho, ele fala que você tá fetinho. Mas funciona, entendeu? A gente consegue ouvir. Então, mas isso é extremamente importante porque, como ele falou, as crianças são uma esponjinha, né? Então, quanto mais cedo você consegue começar a fazer esse processo, melhor ainda. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês no vídeo, sproutly.com.br. Eu vou deixar também aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada no projeto deles. Vocês sabem, uma das coisas que eu mais sou apaixonado é pessoas que estão realmente correndo atrás do que são apaixonadas, e é o caso do Glauber e da Letícia, e que também querem ajudar as outras pessoas, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu faço questão de poder contar a história dessas pessoas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas por aí, que é o que eles estão fazendo também com os outros projetos deles. Bom, a gente chegou agora no restaurante brasileiro, eu tô com fome pra caramba. Um churrasquinho. Espero que vocês tenham gostado da história do Glauber. A gente vai contar um pouquinho mais da história da empresa em si. Quando chegar lá, o Glauber vai estar com a gente durante o processo todo, para vocês conhecerem um pouquinho mais da Blinds.com. Então fica ligado e a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu, Glauber. Valeu. E aí, Glauber, deu pra comer bem? Bastante, matar a saudade do Brasil. Cara, eu tô com o bucho cheio, viu? Passando mal já. Não tão mal quanto eu costumava passar nas churrascarias quando eu era meio gordinho. Mas tá bom. Vamos lá conhecer o trabalho do Glauber agora. Tô louco pra conhecer, porque eu tenho certeza de que é uma empresa fantástica. Tô 300 funcionários, né, Glauber? Sim. Muito boa, vamos lá.